Boa noite a todas, a todos vocês. É uma alegria muito grande sediar esse que vai ser o primeiro ato de recriação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República. E para nós tem um simbolismo grande que esse conselho seja recriado, após ter sido extinto na última administração, exatamente aqui, com essa temática e com a presença de todos vocês. Então, em primeiro lugar, é deixar um agradecimento grande pela presença de todos e desejar que a gente tenha aí um grande evento. Eu vou compor a mesa, mas antes quero só fazer um pequeno recado, que por conta dos problemas de mobilidade, o ministro Alexandre Padilha vai chegar um pouco atrasado, mas ele estará conosco logo mais. Ele deve chegar para o final, meio do evento, e ele vai encerrar conosco. E aí, depois das falas, a ideia é que a gente abra para algumas perguntas rápidas. Então, será uma forma de a gente poder ouvi-los e também receber um pouco da participação de todos vocês. Tá bom? Para começar, eu queria compor a mesa, dizer que é uma alegria muito grande e uma honra muito grande ter aqui conosco a nossa ministra de Estado dos Povos Indígenas, nossa Sônia Guajajara, por favor. Sônia. A nossa secretária de Políticas e Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, do Ministério da Igualdade Racial, professora Márcia Lima. E para compor essa nossa primeira mesa, o nosso professor Alejandro de la Fuente, que é o diretor do Centro de Estudos Afro-Latino-Americanos da Universidade de Harvard. Por favor, professor. Essa noite é bastante especial para nós por basicamente 3 motivos. O primeiro é o de que ela é o primeiro movimento de reconstrução do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que agora ganhou também o título de sustentável. O Conselho, como muitos conhecem como Conselhão, é um órgão de assessoramento do Presidente da República e que tem a tarefa de fazer basicamente 2 coisas. A primeira é assessorar e estimular a Presidência da República na criação de programas, ideias, medidas legais, iniciativas que possam estimular o desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Mas o Conselho tem uma especificidade. Ele é formado a partir da ideia da possibilidade do diálogo. O presidente, quando escolhe os seus conselheiros, ele busca a diversidade, ele busca trazer para dentro do Palácio do Planalto pessoas que estejam em segmentos diferentes, que tenham histórias diferentes e que tenham visões de mundo diferente. E, nesse momento do Brasil, isso nos parece especialmente importante, que o Palácio do Planalto possa voltar a ser um espaço de diálogo, em que as pessoas consigam se comunicar e determinar consensos possíveis numa sociedade com tantas divergências. Mais do que isso, esse é o segundo motivo pelo qual hoje é uma noite especial para nós, o Conselho dá um pouco da cara que ele quer ter ao trazer no seu primeiro evento um debate sobre igualdade. A ordem do presidente Lula, para nós, para o ministro Alexandre Padilha, e para mim, que tenho tido a honra de secretariar o Conselho, é de que o Conselho seja uma instituição obcecada pela redução das desigualdades. As desigualdades de renda, as desigualdades raciais, étnicas e de gênero. E, por isso, o espaço que a gente está constituindo aqui nasce na ideia de que se forma um espaço permanente de construção de ideias, mas, especialmente, de exposição dos agentes públicos ao que a academia e ao que a sociedade tem a nos dizer. Nesse sentido, a composição da mesa também é construída pensando que a gente possa estabelecer diálogos em que os agentes ministeriais, secretários e pessoas que estejam à frente das políticas públicas possam receber os inputs da academia, possam receber as críticas e os processos necessários de correção e fiscalização da sociedade civil. Esse é um primeiro evento. A ideia é que a gente faça esses encontros rotineiros, sempre buscando que a sociedade civil permita com que a ação governamental seja melhor. E a terceira coisa é que é especialmente emocionante para nós
trazer um debate sobre igualdade aqui no Palácio do Planalto. Sobretudo depois de tudo que aconteceu em janeiro desse ano, é importante que a gente afirme que esse é um espaço de todos, que tem que ser preservado como um elemento da cultura e da identidade nacional. Por isso, nós precisamos ocupá-lo assim, com debates que possam permitir que o Estado brasileiro deixe de ser uma máquina de geração de desigualdades, que é o que ele é, e possa se transformar em uma das ferramentas de criação dessa sociedade brasileira mais igual e mais justa, que é o objetivo de todos nós. Com isso, eu agradeço a presença de todos e passo bastante emocionado. Quero fazer um testemunho. Olha, a nossa ministra Sônia fez um esforço muito grande para estar aqui hoje, porque essa é uma semana bastante especial para a pasta dela, não é, ministra? Uma série de mobilizações, e ela tenho certeza que vai pagar caro essa conta de ter reservado uma horinha para estar aqui com a gente, porque seguramente não foi fácil achar um espaço na agenda. Ainda assim, ela manteve o compromisso, esteve com a gente. Nossa ministra Aniele viria também, mas nós não perdemos nada, porque estamos aqui com a nossa professora Márcia Lima. A ministra Aniele foi para a missão internacional com o presidente, mas eu queria especialmente agradecer à senhora, ministra, pelo esforço de estar aqui conosco nessa noite. Obrigado, ministra. Obrigada, boa noite. Boa noite. Saudar aqui a nossa amiga Márcia, o professor. Né? Gente, uma alegria estar aqui. Boa noite para toda a plenária aqui. E uma alegria estar aqui nesse momento, né, onde a gente lança aqui esse conselho, que é tão importante para essa participação, né, da diversidade. E para estar aqui hoje é exatamente esse esforço. Né? Nós estamos com a mobilização indígena, é uma mobilização que já acontece há 19 anos aqui em Brasília, né? E hoje nós estamos com 6 mil indígenas, exatamente agora, marchando aqui na esplanada, mas eu não podia deixar, né, de vir no compromisso que eu já tinha combinado. E para nós também é demarcar esse espaço, né? Porque a gente fala muito de acabar com a desigualdade do nosso país, né? A Constituição garante direitos de condições, de oportunidade, de participação, direitos iguais, mas, na prática, dificilmente se efetiva. Né? E, principalmente, falando de participação, né, nós estamos num ano que a gente considera um marco na história dos povos indígenas do Brasil, na história da política brasileira, e na história da participação indígena. Né? É um ano que a gente consegue, pela primeira vez, ter um ministério, né, dos povos indígenas, que é um ministério que trata especificamente, né, das questões indígenas. Então, olha só quantos anos se passaram, né? 5 séculos, e depois da Constituição Federal, mais de 30 anos que já tem essa legislação escrita garantindo igualdade de oportunidade, e só agora a gente consegue, né, estar compondo um poder executivo. Então, para nós, isso é um ganho. E estar participando dos conselhos também é muito importante, porque é aqui que se discute essas pautas, né, que se tenta trazer, né, a participação da diversidade. Acho que tanto racial quanto de gênero, né, que a gente também, enquanto mulher, sempre faz questão de lembrar sempre o quanto que a participação de mulheres ainda é inferior em todos os espaços, apesar do protagonismo que a gente assume agora, né, porque nós estamos num momento que as mulheres têm assumido bastante protagonismo, mas, mesmo assim, ainda somos minoria. Somos minoria na Câmara, somos minoria no Senado, somos minoria nos ministérios, apesar do avanço, né, da quantidade de mulheres, mas ainda somos minoria. Então, falar aqui, né, do Conselho Econômico, né, e Social e Sustentável, né, é falar também dessa valorização das mulheres, né, dos povos. E quando a gente fala de economia, então, né, nós, povos indígenas, nem sempre somos considerados no modelo de desenvolvimento. Não somos, né? Inclusive, esses dias aqui mesmo, já, né, como ministra, eu fiz uma reclamaçãozinha, né? Foi se discutir a infraestrutura do país, e aí nos chama o Ministério dos Povos Indígenas. Aí eu, mas por que não chamou a gente para participar? Não, porque vocês estão no grupo social. Aí eu digo, sim, nós estamos no social, mas o projeto também de desenvolvimento de infraestrutura do país
impacta nossos territórios, impacta a nossa vida. Então, nós temos que estar ali também participando desse grupo da infraestrutura, porque, né, diz respeito também à nossa vida, né, ao nosso modo de vida. Então, até isso, a gente ainda precisa toda hora estar falando, explicando, né, o que é ser indígena nesse Brasil, e ter um ministério, por si só, não vai resolver as históricas, né, os históricos problemas que a gente tem. E aí, considerando os últimos 6 anos, né, problemas que se acumularam aí pela ausência do Estado, e aí a gente vê o que explodiu no início do ano, logo no começo do governo Lula e do Ministério, né, a situação Yanomami, que revelou ao mundo uma situação que, infelizmente, não é só uma realidade do povo Yanomami, né, e que se alastra por várias situações e vários povos no Brasil. Então, ali é uma mostra dessa desigualdade, né, e o quanto essa desigualdade se intensificou nesses últimos anos. Então, está hoje com o Ministério dos Povos Indígenas, está hoje com a FUNAI sendo presidida por indígena e por uma mulher indígena, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, com o indígena, e a gente ali no Ministério, com o nosso alto escalão todo de mulheres, né, LGBTQIA+, que está ali nessa representatividade. Então, para nós é um avanço, né? Para nós é um avanço, são conquistas que chegam como resultado dessa luta, né, de tantos anos que a gente marcha para Brasília pedindo o direito de participação e oportunidade de direitos, né? Então, é por isso que a gente marcha, porque o fato do direito estar escrito, ele por si só também não se implementa. É preciso que a gente esteja ali participando, falando, lutando, gritando, para que em algum momento seja escutado, né? Então, gente, né, quero aqui deixar meu abraço. Vou só fazer essa saudação, vou voltar rapidamente, que a gente ainda tem ali. Além de estar lá na mobilização, nós temos que atender delegação por delegação no Ministério, porque o povo quer conhecer, né? Quer tirar uma fotinha. Então, eu tenho que dar essa atenção também, porque, afinal de contas, o povo vem para cá nessa esperança, né, de que possa, de fato, ser escutado. Mas também eu tenho que registrar aqui que todo mundo já está falando, né, que é um ano que a mobilização chega, e teve as portas abertas, onde eles procuraram ser atendidos, né? Os ministérios estavam com as portas abertas, todo mundo ali recebendo, né? Foram aqui em algumas secretarias, também foram recebidos, mas também, olha só, né? Não é por ironia do destino, acho que não por coincidência, o Congresso Nacional hoje retoma uma pauta, né, e traz para o plenário a votação do PL 490. E foi um PL que a gente lutou tanto para que ele não viesse ser votado. E logo hoje, com a presença indígena aqui, a mobilização de 6.000 indígenas, agora, às 6 horas, eles retomam, né, como um requerimento de urgência para votar o PL 490, que impacta diretamente, afeta muito, né, os direitos indígenas. Então, é um momento de se comemorar, de se celebrar essa participação, mas é também um momento que essas forças contrárias se organizam, se articulam para poder impedir esse avanço, né? Mas a gente vai continuar de pé, continuar marchando e não vamos recuar. Um abraço, gente. Muito obrigada. Valeu. O governo é tão democrático que até ministro traz reivindicação aqui para a pauta. É isso mesmo, ministro, está certo. Ministra, Sônia, muito obrigado pela presença. A gente sabe que, de novo, foi um esforço grande, né? Foi um esforço grande estar aqui. Boa sorte com todas as mediações que são necessárias agora. Obrigado. Para a gente continuar, antes da gente abrir o debate propriamente, eu só queria convidar à mesa o professor Luiz Loureiro. Professor, por favor. O professor Luiz é engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP. Doutor pela École Centrale de Paris, na França, e ex-diretor da CAPES. O professor Luiz teve um papel importante aqui na formação do evento, porque a Fulbright é um dos apoiadores dessa iniciativa, vai nos ajudar com o coquetel, que vocês todos vão esperar para ter logo mais, mas que foi central em toda a montagem, a logística dessa nossa conversa de hoje. Professor, eu vou passar para o senhor dar uma saudação e aí a gente começa o debate, por favor. Bom, boa tarde a todos. É uma honra para a comissão estar aqui.
promovendo um pouco aquilo que o Paulo falou, oportunidades de diálogo, né? Especificamente, porque se trata disso, a Comissão Fulbright, de diálogos entre brasileiros e americanos. É nesse sentido que nós trouxemos o professor Alejandro, e eu vejo nessa plateia vários ex-bolsistas. A ministra Sônia mencionou a presidenta Joênia Wapichana, que foi nossa bolsista no Arizona. Enfim, o nosso trabalho é esse, é promover diálogo, promover conversa. Estamos honrados, estamos à disposição e em todas as oportunidades em que se tratar de conversar, se entender e cada vez mais aproximar os povos. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Obrigado, professor. A gente traz o tema de hoje pensando na desigualdade racial e étnica como um problema estrutural da sociedade brasileira, né? Essa é uma história conhecida por muitos de nós, né? Uma longa escravização dos indígenas e um processo que não se interrompeu, como disse a ministra Sônia, com a proibição legal da escravização, né? E tampouco se interrompeu com o processo do fim da escravidão legal no Brasil. Uma longa escravização e tráfico transatlântico de africanos. O que nem todo mundo sabe é que boa parte dos africanos traficados ao Brasil vieram numa situação de ilegalidade. As pessoas que, praticamente qualquer um que tivesse um escravizado no século XIX, que é o século em que a escravidão foi mais forte no Brasil, a chance de que aquela pessoa estivesse sendo posta na escravidão contra a lei era muito grande, porque o tráfico já era proibido desde os anos 30. E essa estrutura de escravização ilegal de indígenas e de africanos e seus descendentes sobreviveu por conta de um apoio forte, organizado e estruturado do Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi um ator nesse processo, seja na manutenção dessas instituições de opressão, seja nos processos de continuidade das discriminações raciais e étnicas que continuaram acontecendo ao longo do século XX e no século XXI. Como enfrentar uma situação como essa? Quais as soluções possíveis para os problemas do racismo estrutural, dos problemas do racismo como uma experiência total da sociedade brasileira? Como organizar políticas públicas, como criar estratégias de desenvolvimento que contemplem as necessárias inclusões étnicas e raciais como um elemento central de uma estratégia de país. É para isso que a gente vai ouvir hoje um pouco os nossos dois convidados. Eu vou começar com a professora Márcia Lima. A professora Márcia Lima é socióloga, professora do Departamento de Sociologia, né, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenadora, não sei se é ainda, se foi, é coordenadora licenciada, foi chamada aqui pela missão pública do Núcleo de Pesquisa sobre Raça, Gênero e Justiça Racial do SEBRAP. O currículo é longo, eu não vou falar muito, senão eu vou cansar vocês de tanta coisa boa que tem para dizer sobre ela, mas queria só dizer que é uma alegria grande ter ela aqui conosco. Professora, por favor. Bem, boa noite a todos, todas, todes. É um enorme prazer estar aqui, uma enorme honra também. Primeiro, por participar de uma atividade, né, de retomada da participação social, a retomada desse conselho. Eu acho que ela representa muito, né, para a democracia brasileira. E é importante ver também a diversidade desse conselho, a participação de pessoas de diferentes setores da sociedade. Eu fico muito feliz que vocês tenham escolhido o tema da discriminação racial e da desigualdade racial para a abertura, né, dos trabalhos que no dia 4, né, que vocês... A primeira reunião do Conselho, então estamos aqui fazendo aquecimentos e já coloco tanto o Ministério da Igualdade Racial para participar e dialogar com este Conselho. Também é uma enorme honra e uma enorme responsabilidade representar a ministra Aniele Franco nesse evento, né? Bem, nós fomos chamados aqui hoje para falar de igualdade, né? E acho que quando a gente
pensa na questão da igualdade, um grande desafio que a gente tem é de entender quais são as formas e os processos que temos de almejar uma sociedade mais igualitária, né? Então, muito do que a tradição de estudos sobre o tema das desigualdades nos traz, né, historicamente, a gente sempre teve que falar da importância da diferença na construção da igualdade. Tá? Então, quando a gente está falando de igual, a gente também está falando das diferenças. Né? E a problematização dessas diferenças, tanto nas políticas públicas como na própria história desse conceito, é que, para mim, é o coração da forma de se enfrentar o que a gente chama de desigualdade. A gente tem na história do Brasil, e não é de hoje que se fala da nossa sociedade desigual, de quão desigual é a sociedade brasileira e de políticas públicas para combater a desigualdade, mas, durante muito tempo, essas desigualdades não tinham cor, não tinham raça, não tinham etnia, não tinham gênero. E a gente vê que a gente tem um avanço muito grande no combate às desigualdades no Brasil, quando a gente começa a dar forma a essa desigualdade. E o que é dar forma a essa desigualdade? É introduzir a importância da diferença, né? Porque somos iguais, almejamos a igualdade, mas se a gente não enfrentar os mecanismos que produzem as desigualdades e que são baseados na ideia da diferença, ou seja, o que a sociedade faz é hierarquizar uma diferença. O que produz desigualdade racial, desigualdade de gênero, é uma hierarquização da diferença, o que não condiz com a ideia de diferença. Né? Quando a gente fala de diferença, nós estamos falando sempre de uma coisa positiva, né? Marcar as nossas diferenças de opinião, nossas diferenças de trajetórias, nossas diferenças de escolhas. Mas o que a gente vê é que, estruturalmente, no Brasil, a diferença foi um mecanismo motor da produção das desigualdades. Então, não é possível que a gente vá enfrentar a desigualdade educacional sem olhar para essa produção das hierarquias da diferença, os estereótipos em torno da diferença. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu vejo com muita alegria e tenho muita honra de participar da construção do Ministério da Igualdade Racial, que traz esse sentido da igualdade, mas a gente ainda precisa de falar que é uma igualdade racial, uma igualdade de gênero, porque, à medida que, se a gente não traz esse adjetivo, né, para a igualdade, e a história nos conta que, se a gente não faz essa reflexão sobre quais grupos são afetados pelas estruturas das desigualdades, a gente não consegue reduzir essas desigualdades. E tem muitos exemplos, né, de políticas públicas universais, de políticas públicas para a população mais pobre, ou políticas públicas de recorte social, que não conseguiram reduzir desigualdades raciais e desigualdades de gênero. Eu me lembro muito, nos anos 90 ainda, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que realmente foi um programa muito importante na história das políticas públicas de desigualdades no Brasil. E, quando a gente olhava os dados, a gente tinha conseguido tirar as crianças brancas do trabalho infantil, mas a gente não conseguia tirar as crianças negras. Se a gente olha para Maria da Penha, para a Lei Maria da Penha, quais são as mulheres que deixam de morrer e que continuam morrendo de violência doméstica no Brasil? Então, novamente, a gente vê uma mudança para um grupo específico, e as mulheres negras não só continuaram morrendo, como passaram a morrer mais do que morriam antes. Né? Então, educação. Se a gente não fala, né, desempenho educacional, que eu já tenho um problema com esse termo, que eu acho que a gente joga para o aluno, um problema que é do sistema. Né? Mas, quando a gente fala de educação no Brasil, se a gente não tratar do racismo na sala de aula, se a gente não tratar dos estereótipos dos livros didáticos, que eu sou de uma geração onde essa representação dos negros, dos índios no livro didático eram pavorosas.
né? A própria ideia de família, né? Quando a gente estudava, o que é uma família, né? Então, assim, a gente tinha uma educação, né? E aí acho que é importante reconhecer também que, apesar da importância de ainda continuarmos com essas agendas, o Brasil já melhorou e já mudou muito. Acho que a gente também não pode, quando a gente olha hoje para os livros didáticos, quando a gente olha hoje para o debate sobre família, a gente já teve muitos avanços, mas ainda precisamos mudar muito, né? Então, eu acho que isso é muito importante, que a gente traga a diferença para o lugar positivo dela. E, infelizmente, hoje, a diferença não tem esse lugar. A diferença ela tem o lugar de representar a desigualdade, e é isso que a gente precisa combater, né? E o Ministério da Igualdade Racial, nós começamos, ao longo desses 100 longos dias, ainda estou com trauma dos 100 dias, mas foi muito importante essa provocação dos 100 dias de governo, porque a gente conseguiu delimitar, pelo menos, prioridades. Acho que a gente não consegue fazer entregas em 100 dias, seria muito... Mas qual é a nossa prioridade, né? E o Ministério da Igualdade Racial conseguiu desenhar algumas questões muito importantes. As entregas que a gente já fez no dia 21 de março, relacionado à população quilombola, ao racismo religioso, já foi um avanço muito importante nessas áreas. Outra coisa que a gente conseguiu avançar muito nesses 100 dias, e com o pacote que nós apresentamos no dia 21 de março, é um tema que hoje, inclusive, nós tivemos a primeira reunião, que foi do Grupo de Trabalho Interministerial sobre Juventude Negra Viva, né? Retomamos essa agenda, porque essa é uma agenda fundamental. O Estado brasileiro não pode continuar matando os nossos jovens negros como mata hoje. Se a gente não encarar essa questão da letalidade que afeta essa enorme parcela da população brasileira, e, para enfrentar a violência contra os jovens negros, a gente tem que enfrentar a educação, a gente tem que enfrentar o tema do mercado de trabalho, a gente tem que enfrentar o tema da infraestrutura das periferias, da cultura, do esporte. Então, isso envolve, realmente, da juventude quilombola, da juventude indígena. Então, isso tem sido uma grande prioridade também na agenda do Ministério da Igualdade Racial. E, por fim, eu acho que temos algumas questões que aí são muito relacionadas à pauta que é muito cara à minha própria trajetória intelectual, que são as ações afirmativas, né? As tão propaladas, tão polêmicas ações afirmativas brasileiras, que de polêmica elas não têm nada, né? O acesso ao ensino superior no Brasil ele foi transformado, nós vivemos uma revolução que também é importante para essa juventude negra, né? Eu disse uma vez numa entrevista, isso ficou marcado para algumas pessoas, que eu falava que as ações afirmativas tiravam os jovens negros da mira da bala. E eu acho que eu continuo acreditando nessa frase, eu continuo acreditando na importância da conexão dessas duas agendas que marcam justamente a secretaria que eu ocupo hoje, que é das ações afirmativas e do combate ao racismo. As ações afirmativas são políticas públicas que visam combater o racismo e os seus efeitos. Então, por isso, também nós já lançamos, a diretora Ana Venturini está aqui, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que também é um grupo de trabalho interministerial e que busca justamente reforçar a importância dessas políticas. E tem uma coisa que é muito importante marcar, que essa política ela não está relacionada apenas à educação superior. Todas as vezes que a gente fala de ações afirmativas no Brasil, o que nos vem em mente é a universidade. Mas não apenas o espaço da universidade. A gente tem que pensar no mercado de trabalho, na saúde. Trabalho e emprego é uma agenda muito central. A gente tem um Programa Integral de Saúde da População Negra, que precisa ser reativado. A gente tem outras leis relacionadas à educação, como a 10.639, sobre o ensino, né? Sobre a transformação do ensino no Brasil.
Então, isso é um ponto fundamental, né? E conseguimos aprovar um decreto que eu acho que é uma revolução, que ainda está silenciosa, mas, aos poucos, no cotidiano dessa esplanada e no cotidiano do alto escalão da administração pública federal, nós vamos ver essa transformação, que é o decreto que reserva 30% das vagas para os cargos e funções comissionadas da administração pública federal. Então, isto vai ser um elemento que vai transformar, que vai mudar a cara de quem decide, né? E isso é muito fundamental. E é muito fundamental também porque eu costumo falar isso muito para os meus colegas e parceiros do investimento social privado, que sempre nos procuravam para falar: eu quero financiar a agenda racial, eu quero financiar pesquisa, eu quero financiar ações antirracistas. E eu sempre perguntava: já fez o dever de casa? Qual é a diversidade racial da sua equipe? Qual é a diversidade racial que você tem dentro dos institutos que estão... E eu acho que o governo também tem que fazer o seu dever de casa. Para o governo ter legitimidade para propor políticas de ações afirmativas para as universidades, para o setor privado, para cobrar dos governos estaduais a letalidade da juventude negra, o governo precisa fazer o seu dever de casa. E esse decreto, para mim, ele é esse dever de casa. A diversidade racial começa dentro de casa e é por isso que nós vamos construir ministérios mais diversos, né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. E, nesse sentido, fazer parte do Ministério da Igualdade Racial é uma experiência muito rica e muito única, porque é um ministério onde mulheres negras decidem, né? Somos nós que fazemos a gestão, somos nós que tomamos decisão, somos nós que fazemos, desenhamos políticas de ações afirmativas, que cobramos dos outros ministérios, que construímos essa relação. Mulheres negras no poder é a cara do Ministério da Igualdade Racial, que tem, né, como ministra a maravilhosa Aniele Franco, que representa muito bem, pela sua coragem, pela sua juventude, pela sua capacidade de se reinventar diante de uma tragédia que assolou a vida pessoal e familiar dela, e está hoje na luta, né, contra a violência política das mulheres negras, e que está na luta também do reconhecimento desses espaços decisórios como os espaços que nós vamos ocupar. E eu quero falar, eu espero, né, eu sempre digo isso, que isso não seja um ministério de 4 anos, que não seja um ministério de um governo. A pauta racial, a pauta da equidade racial, ela tem que vir para ficar. Da mesma maneira que eu não vejo a sociedade brasileira hoje, o Congresso ou o Senado, revertendo as decisões que nós já construímos em relação às ações afirmativas no nível superior. Não tem caminho de volta. A participação da população negra nos espaços decisórios deve ser uma participação respaldada pelo Estado brasileiro e pela sociedade brasileira. Então, eu quero muito que este conselho, que retoma suas atividades no dia 4 de maio, tenha em mente que esse é um projeto para um país, para uma sociedade, que ela seja mais justa, mais inclusiva e que a gente possa, junto com este conselho, construir e legitimar as diversas políticas que nós estamos arduamente desenhando, avaliando e revisando, né, como vamos fazer a revisão da Lei 12.990. Vamos revisar porque ela precisa ser aprovada novamente no Congresso. Essa lei tem uma validade, diferentemente da lei de cotas do ensino superior, mas nós precisamos do compromisso deste Conselho e de todos os partidos políticos e da própria estrutura federal para que a gente consiga trazer, renovar essa lei para que a gente mantenha, que a gente quer melhorar também, né? A gente tem muitos relatos, muitos estudos sobre os problemas da implementação dessa lei de 20% de reserva de vagas do Serviço Público Federal.
a gente está dedicado, junto com outros ministérios parceiros, destaco aqui o MGI, o Ministério da Justiça, que têm sido parceiros fundamentais nessa reforma do Estado. E essa reforma do Estado, essa união e reconstrução, né, ela não pode deixar de fora e não deixará a pauta racial. Muito obrigada. Obrigado, professora. Não vou me alongar muito, vou passar ao professor Alejandro e depois eu abro aqui as perguntas com algumas questões quando a gente vai caminhando para o fim. Queria só agradecer a todo mundo que está presente. Somos aqui provavelmente 130 pessoas num dia que foi muito difícil chegar aqui, então a gente queria agradecer muito a todos vocês. Eu passo imediatamente a palavra ao professor Alejandro de la Fuente, um acadêmico e curador de arte, pesquisador e especialista em escravidão e relações raciais. Professor Robert Ward Bliss, de História e Economia na América Latina, professor de Estudos Africanos e Afro-Americanos e de História na Universidade de Harvard, diretor do Afro-Latin American Research Institute no Hutchins Center for African and African American Research em Harvard. Professor Alejandro, obrigado demais pelo convite e, por favor, obrigado. Boa noite para todos. Obrigado a você, Paulo Henrique, por o convite. Obrigado também ao programa Fulbright pela oportunidade de estar aqui com minha amiga de muitos anos, a secretária Márcia Lima. Eu sou acadêmico e eu acho que minha contribuição hoje tem que ser uma contribuição que fala desde a academia. Melhor agora? Sim? Então, não preciso me levantar, não. Só a ministra pode fazer isso. Eu vou ficar sentado. Então, o instituto que eu dirijo na Universidade de Harvard, o Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas, tem um propósito fundamental, que é a promoção, o desenvolvimento de um campo de estudos afro-latino-americanos. Quer dizer, um campo de estudos multidisciplinar que faz ênfase na presença, nas contribuições, os projetos, nas culturas dos africanos e africanas e seus descendentes na América Latina. Quando você centra a experiência africana, a América Latina não é mais latina, não é mais europeia. Você está centrando outras histórias, você está centrando outras culturas, outras explicações. Então, isso é o que o Instituto faz. Estamos aqui hoje para falar de igualdade, diálogos de igualdade. Eu quero dizer que o racismo não pode ser reduzido a uma questão de desigualdades. As desigualdades são muito importantes, são um efeito muito importante do racismo, mas a eliminação das desigualdades não vai acabar com o racismo. Para acabar com o racismo, precisamos desaprender muitas coisas que aprendimos mal e aprender de novo. Esse é o campo de estudos afro-latino-americanos. O racismo não é só na questão de distribuição de recursos, ainda que isso seja muito importante, não debato isso. O racismo é um sistema de poder, é um sistema cultural, é uma ideologia, é um sistema de ideias que está baseado na crença de que existem diferenças raciais, biológicas, naturais entre as distintas pessoas e que é possível explicar as habilidades, a inteligência, as contribuições e o lugar social das pessoas usando esses critérios. Então, que coisa precisamos fazer desde a academia? E essa é a questão que eu penso nisso todos os dias.
Isso é o que eu faço todos os dias. Porque o problema é como podemos, que coisa podemos fazer desde a academia para destruir o racismo, combater e destruir o racismo. Que coisa podemos fazer? Eu acho que a academia não está dando resposta a esse problema. Sempre digo que estamos lidando com um problema do século XXI com ferramentas do século XIX, com uma academia tradicional do século XIX. Uma parte desse problema é a questão de diversidade, que falava a secretária Márcia. Temos que diversificar as universidades. Mas a outra questão é a produção de conhecimentos, de outros conhecimentos, de conhecimentos antirracistas. Precisamos produzir esses conhecimentos. Então, como fazemos isso? Uma coisa que tenho encontrado aqui no Brasil, eu estou agora mesmo como professor visitante na UFBA, em Salvador, e gosto muito de Salvador, tenho que dizer, hein? Vou sair com saudade e quero voltar. Uma coisa que tenho encontrado é que os acadêmicos, meus colegas, estudam o racismo em parcelas isoladas, desde as suas disciplinas. Os sociólogos estudam as desigualdades, os cientistas políticos estudam as relações entre a raça e os processos eleitorais. Os colegas que estudam a linguagem estudam a língua como um sistema de poder e as narrativas racistas. Os historiadores estudam a escravidão e a abolição e as lutas das populações afrodescendentes. Os colegas que trabalham meio ambiente trabalham o racismo meioambiental. Mas esses colegas estão nas suas disciplinas isoladas e não falam entre si. Tenho encontrado grupos de pesquisa dentro da mesma universidade, faço reuniões com eles e tenho que fazer a mesma fala 4 ou 5 vezes. E digo a eles, mas por que vocês não trabalham juntos? O racismo não trabalha, não funciona em parcelas isoladas. Não é que o racismo decide trabalhar na educação esta semana, no mercado de trabalho, o dia depois, nas eleições, o dia depois, no meio ambiente. O racismo tem uma capilaridade que cobre a sociedade toda. Sim? Então, a academia precisa desenvolver ferramentas para lidar com isso, para estudar não somente os efeitos, não somente os fragmentos, mas o racismo como um sistema complexo de poder que tem um impacto enorme na sociedade do conjunto. E isso é o que tentamos fazer desde o Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas. E agora estou tentando falar com colegas em todo o Brasil para criar programas, para criar casas de estudo, programas de estudos afro-brasileiros, programas multidisciplinares de estudos afro-brasileiros. E quero dizer uma coisa mais para fechar. Quando você cria essas casas, quando você cria esses programas, você está fazendo outra coisa. Está criando espaços de poder dentro das universidades. Casas onde os colegas e as colegas jovens sentem que pertencem, que podem estar lá, que são suas casas. De alguma forma, eu criei o ALARI, o Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas, porque eu não tinha uma casa assim quando era jovem. Eu criei isso para que os jovens tenham essa casa e que seja uma casa onde não seja necessário explicar porque estudar o racismo é importante, onde essa pergunta tão estúpida não seja possível, porque é uma pergunta que eu encontrei durante minha vida adulta.
E estou muito chato com essa pergunta. Eu queria um espaço onde os colegas jovens não tivessem que explicar isso, não tivessem que responder isso. Mas precisamos muitas mais casas, porque cada vez que fazemos uma coisa lá, temos centenas de pessoas do Brasil que estão enviando solicitudes para participar. E é uma academia jovem e nova. Eu posso ver o impacto das políticas de ação afirmativa. 60% das pessoas que agora mesmo enviam solicitudes para nossos eventos em Harvard são pessoas afrodescendentes. 60% são mulheres. Esse é o futuro. Mas o futuro está aí lá, já está aí. Agora precisamos criar espaços acadêmicos para esse futuro, para alimentar esse futuro. Obrigado. Obrigado, professor Alejandro. Antes da gente liberar todo mundo para os comes e bebes, a gente vai fazer uma rodada rápida de perguntas. Eu vou esquentar aqui, vou começar com uma para cada um dos nossos palestrantes. Depois a gente vai coletar, acho que 2 ou 3 ou 4 perguntas. Vou pedir para quem puder se inscrever já. Mas, primeiro, eu queria perguntar à professora Márcia, e a senhora já deu um pouco a linha, professora, que as ações afirmativas são um sucesso no Brasil, ponto. É um fato. Todo mundo que está próximo da realidade universitária, para dar um exemplo mais natural e óbvio, sabe do sucesso das ações afirmativas nas universidades. Quais os próximos passos? A senhora trouxe já para a gente falando das ações que têm sido feitas no sentido de que o governo faça também ações afirmativas. Mas como é que nós, a partir do governo federal e do Conselho, podemos estimular que empresas levem mais a sério isso? Podemos estimular que o governo, nas suas contratações, privilegie empresas que façam ações afirmativas? Como é que nós podemos usar os nossos poderes diplomáticos para espalhar melhor essas práticas e procedimentos? Então, queria que a senhora desse um pouco para a gente, até para nos ajudar no Conselho, para a gente começar a pensar formas de interação, quais são esses próximos passos, quais os caminhos que a gente deve olhar em seguida. Depois, professor Alejandro, eu queria ouvi-lo sobre uma coisa que eu acho que o senhor tem uma visão preferencial sobre isso, ou uma visão estratégica sobre isso, e esse é um dos motivos pelos quais nós queremos o senhor aqui, que é pensar no Brasil como uma referência na América Latina. Quer dizer, a gente sabe que o que a gente faz aqui em termos de inclusão racial ressoa na América Latina. Então, eu queria que o senhor desse um pouco um testemunho de como os processos de inclusão no Brasil têm afetado a pesquisa no resto da América Latina, o que a gente tem a ensinar aos colegas latino-americanos e o que a gente tem a aprender deles. Como é que o senhor tem visto essas relações, evidentemente, na academia, onde o senhor está mais pronunciadamente ativo, mas também no ativismo, como pensar essas relações entre o Brasil e a América Latina? Professora Márcia, a senhora também pode responder para o lado de lá, que a senhora entende bem disso. Bem, eu acho que os próximos passos. A gente teve um pequeno probleminha, digamos, um interregno de 6 anos, onde os nossos próximos é voltar a andar para frente, não passos para trás, né? Que eu acho que isso realmente afetou muito governos não comprometidos com essa agenda e a pandemia trouxeram impactos muito grandes para o sucesso dessa política, né? Então, a questão das bolsas de permanência é uma questão fundamental. O MEC já anunciou o aumento do valor e do número de bolsas, que o MEC faz transferência direta apenas para programas de indígenas e quilombolas, mas precisamos que as universidades tenham mais recursos para que elas possam melhorar o programa de permanência estudantil. Acho que isso é um ponto importante. Mas, falando do passo atrás, acho que a gente não faz sentido falarmos de uma política de acesso ao ensino superior se a gente perder o olho na demanda, né? Então, quem demanda ensino superior no Brasil é quem conclui o ensino médio, né? Então, estamos enfrentando aí, tivemos uma queda absurda na participação dos jovens negros no Enem, então a gente precisa retomar isso, entender o que está acontecendo.
eu tenho várias, como pesquisadora e agora como gestora pública, várias hipóteses para isso. Eu acho que tem o impacto da pandemia, as famílias empobreceram, perderam a capacidade de deixar os filhos estudando, os filhos estão tendo que voltar para a busca do emprego, embora o emprego também não exista. Né? Então, a gente teve aí um agravamento, né, das condições sociais dos candidatos à universidade no Brasil. Né? Então, isso impactou muito, não somente a demanda por acesso à universidade no sistema público, como também no sistema privado. O ProUni também tem enfrentado queda do número de bolsistas desse programa. Né? Então, acho que isso é um ponto importante, fortalecer a demanda de acesso, fortalecer a permanência e focar também nos egressos do ensino superior, dos bolsistas egressos do sistema de ensino superior, porque, e aí eu acho que a conversa com o Conselho nesse sentido é muito importante. Da mesma maneira que eu acho que a renovação da Lei 12.990, né, assim como a implementação do decreto que aprovamos no dia 21 de março, já mantém o sistema federal dentro dessa proposta, a gente precisa dar capilaridade a isso para que estados e municípios também passem a implementar políticas desse tipo. Acho que isso é uma coisa que a gente, dentro do Conselho, por exemplo, é um ponto importante, que a gente consiga envolver estados e municípios em políticas de promoção da igualdade racial. Nós temos o SINAPIR, né, a gestão do Sistema Nacional de Igualdade Racial, que é uma secretaria também do nosso ministério. Então, acho que esse é um aspecto muito importante. Né? E a questão do mercado de trabalho, que é central. Né? Hoje a gente enfrenta uma crise muito grande de emprego no país, que afeta muitos jovens e que afeta muitos jovens negros. Né? Eu acho que a gente tem várias empresas que fizeram programas de trainee, de estágio, que têm efetivado esses estudantes negros, estudantes não, né, esses recém-egressos do sistema que foram cotistas, mas eu acho que a gente precisa realmente aí primeiro de uma melhoria estrutural, né, para a melhoria do cenário do emprego e um comprometimento, né, a gente está falando tanto em ESG, né, que esse comprometimento se estenda à equidade racial. E aí eu acho que o governo pode, sim, através das licitações, de criar mecanismos, né, que forcem o setor privado a contribuir e a participar mais na inclusão racial. O Estado, o emprego público sempre foi a porta de ascensão da população negra que conseguiu estudar no Brasil. O serviço público sempre representou esse lugar, o mecanismo de ascensão, as estratégias de ascensão da população negra no Brasil, os estudos sobre o mercado de trabalho, que foi um tema que eu me dediquei boa parte da minha carreira também. Sempre o serviço público aparecia como ou primeiro emprego público, ou o pai tinha o avô, né? Então, essa trajetória do emprego público, muito por conta dos processos, né, não racializados, ou seja, a ausência, né, da possibilidade de um viés racial nas entrevistas de emprego ou coisas do gênero. Né? Então, eu acho que, sim, eu também incluiria muito, estamos também com isso na nossa agenda, né, de trazer o diálogo com as empresas, porque, novamente, né, o racismo institucional ele deve ser combatido também com ações afirmativas no mercado de trabalho. Obrigada. Eu vou ser breve minha resposta. Uma das coisas que o campo de estudos afro-latino-americanos tenta fazer é criar um espaço para pensar o racismo desde a América Latina. Não precisamos dos Estados Unidos para falar do racismo na América Latina. Não precisamos da sociologia americana da raça para estudar o racismo. Precisamos estudar, isto vai soar terrível, nosso racismo, o racismo da América Latina. Essa é uma coisa que
que é muito difícil, porque, como vocês sabem, em muitos países da América Latina, a ideologia dominante tem sido que o racismo não existe na América Latina. Esse é um problema americano. Então, se você quer estudar o racismo, você precisa estudar sobre os Estados Unidos. E os Estados Unidos têm desenvolvido uma literatura, uma bibliografia muito rica sobre esse problema. Então, mas talvez seja importante lembrar um dado fundamental. Dos 11 milhões de africanos e africanas que chegaram ao Novo Mundo, menos de 5% chegaram aos Estados Unidos. A diáspora, toda a diáspora é a América Latina e o Caribe. 2/3 dos africanos chegaram ao Brasil e às colônias de Espanha. Então, precisamos repensar isso desde a experiência latino-americana. Uma barreira importante é que os estudiosos, os colegas que trabalham na América Hispana, não leem as coisas escritas em português no Brasil e os colegas do Brasil não leem sobre as coisas da América Latina. Bem-vindos ao campo de estudos afro-latino-americanos, que tenta destruir isso para ter uma conversa que não esteja impedida, porque se você fala espanhol, você pode ler português, e se você fala português, você pode ler espanhol. E no ALARE, no Instituto de Pesquisas Afro-Latino-Americanas, falamos portunhol. Ninguém fala inglês lá, todo mundo fala portunhol. Tá? Então é possível. Estamos tentando fazer isso agora mesmo, Paulo. Boa noite, gente. Eu vi que o debate... Cheguei aqui no começo, o pessoal estava com dificuldade de chegar, então não começou exatamente no horário que ia começar, eu tive que sair para uma reunião no Ministério da Fazenda. Então, eu sei que vocês já estão há bastante tempo aqui, então não quero alongar, né? Quero primeiro dizer, em nome da Márcia, em nome do Alejandro Fuentes, em nome do Luiz, em nome do Paulo Pereira, da nossa equipe do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social, a alegria e, em certa medida, um pouco de emoção. Estou vendo aqui vários que foram conselheiros do Conselho dos SEDES no primeiro governo, no segundo governo do presidente Lula. Eu tive a honra de acompanhar o Conselho desde o começo e de ser o ministro responsável, né, pelo Conselho no finalzinho ali do segundo governo do presidente Lula. E quando o presidente Lula me convidou para recriar o Ministério das Relações Institucionais, né, porque ele foi recriado agora em janeiro, Márcia, uma das questões que eu mais pedi para o presidente foi o seguinte: presidente, vamos recriar, retomando, né, o Conselho, além da relação federativa, que a gente tem responsabilidade. Todo mundo, a imprensa está aqui, quando a imprensa me vê, eles só pensam que eu cuido só do Congresso Nacional, tá certo? Mas recriado, né, a relação com os governadores e prefeitos, através da Secretaria de Assuntos Federativos, e a gente poder ter retomado o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, acrescentando a ele o S de sustentabilidade, né? Então, desde o dia 1º de janeiro, na sua recriação, ele já ganha um adicional do tema da sustentabilidade com algo com muita força, né? Que acho que é algo cada vez mais sendo incorporado na agenda política do país. Então, primeiro dizer da alegria, um pouco da emoção da gente ver, de fato, o Conselho retomando, né? Vamos ter no dia 4 de maio, como disse aqui o Paulo, o primeiro pleno do Conselhão, com a presença do presidente Lula, um dia inteiro de debate, né? Com essas novidades aí que o Paulo já falou aqui, e outros que a gente vai falando aos poucos, para a gente dar, cada dia a gente vai dando uma novidade para a imprensa, tá? Para vocês não saberem tudo de uma vez aí. Até o dia 4 de maio tem muita novidade sobre os membros, a composição, o formato, né? O objeto do Conselho. Segundo, aqui em nome do Zé Vicente, que foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social desde o começo do governo do presidente Lula, né? Eu acho que é simbólico ver o Zé Vicente aqui quando a gente está discutindo debate sobre desigualdade racial no nosso país. Eu queria relembrar, talvez você vai lembrar, Zé Vicente, 2009 e 2010, a gente estava terminando o segundo governo do presidente Lula,
E mais do que o governo, a gente estava vivendo um certo ciclo histórico no país, que depois a própria Fundação Getúlio Vargas, num estudo, disse que tinha sido o único período da história do país que 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo: crescimento econômico, redução da desigualdade e saúde das contas públicas. O Brasil tinha tido períodos de grande crescimento econômico com aprofundamento da desigualdade e destruição das contas públicas. O Brasil tinha tido períodos de ajustes fiscais, de equacionamento da destruição das contas públicas, mas com aumento da desigualdade, baixo crescimento. E o único período que essas 3 coisas aconteceram ao mesmo tempo na história do Brasil foram naqueles 8 anos. Então, em 2009, o Conselho tomou uma iniciativa política, naquele momento, viu, Márcia, de construir o que a gente chamava de qual que seria a agenda do país para os próximos anos para sustentar aquele ciclo histórico de crescimento que havia sido iniciado. Discutindo ali, na época eram 100, em torno de 100, 110 membros do Conselho, o que a gente precisava discutir? Empresários, atores econômicos, representando os trabalhadores, das universidades, com aquela caracterização que tinha o Conselho, o que precisava ser discutido, qual que era a agenda política do país para sustentar aquele ciclo que nós havíamos iniciado naqueles 8 anos. E foram 10 pontos a agenda. Eu posso talvez estar errando, talvez 11, 12, não lembro agora, mas eu sempre, na minha cabeça, são 10 pontos. O primeiro ponto, inclusive, era de consenso de todos, era investimento na educação, ter um compromisso, um plano estratégico do país de investimento na educação. Mas o consenso de todos, naquele momento, que o grande obstáculo, além dos 10 pontos, quais são as iniciativas dessa agenda, mas o grande obstáculo para sustentar um ciclo histórico de crescimento sustentável no país era exatamente a desigualdade. A desigualdade social, a desigualdade econômica, a desigualdade regional, aparecia assim a desigualdade de gênero, aparecia assim a desigualdade racial. Então, tinha um grande consenso, da FEBRABAN até os sindicatos bancários, da Confederação Nacional da Agricultura até o MST, de membros do Conselho que eram da Amazônia até de quem era da região sul, de que se o Brasil não enfrentasse o tema da desigualdade, a gente não conseguiria sustentar um ciclo histórico de crescimento. Estou lembrando disso aqui, Márcia, porque é muito simbólico para mim, a primeira atividade do Conselho, antes do pleno. A gente já teve atividade internacional, já teve fóruns empresariais, os conselheiros estão começando a agir antes mesmo do pleno ser instalado, Mas a primeira atividade aqui dentro do Palácio do Planalto, a gente está discutindo o tema da desigualdade racial como um grande obstáculo para a agenda de desenvolvimento econômico no nosso país. Não é só um absurdo, não é só uma injustiça que a gente precisa reparar em relação a séculos nesse país, não é só um esforço de inclusão social, de recuperação de identidades culturais, de afirmação de uma parte importante da nossa população, mas não é só isso. Isso já seria muito, mas é um grande obstáculo para o desenvolvimento econômico, social, sustentável no nosso país. A gente precisa compreender isso. E isso ser assumido por empresários, isso ser assumido por atores econômicos, isso ser assumido pela agenda do movimento sindical, isso ser assumido pelo espaço da universidade, tem um peso muito grande, na minha opinião, de mobilização do país, de influenciar o governo e aconselhar o presidente, porque o conselhão é um espaço de aconselhamento do presidente da República, dos seus ministros, da elaboração das políticas governamentais. E por que o Conselho tem um papel tão importante, na minha opinião, sobre o debate da igualdade racial, do enfrentamento do racismo? Porque a gente sabe que o racismo ele não se expressa em caixinhas, ele não está numa caixinha ali da sociedade, da nossa formação histórica. Ele está presente em todo momento, em toda a nossa vida, em todas as atividades econômicas, em toda a construção das políticas públicas, da formação das maiorias políticas que comandam o país, da formação dos dirigentes do nosso país, no campo da cultura, no espaço da educação, como foi dito aqui. Então, o Conselho, como ele é um espaço que reúne tanta diversidade, ele reúne tantos atores sociais e econômicos, ele é um espaço importante para a gente romper as caixinhas, fazer com que o debate sobre o racismo,
e a necessidade de enfrentarmos a desigualdade racial no nosso país, né, que esse debate ultrapasse um ministério, ultrapasse um programa, ultrapasse um espaço da sociedade e envolva um conjunto de atores econômicos. Eu acho que isso tem uma força muito grande, né? É muito bom a gente poder debater isso num governo que recriou o Ministério da Igualdade Racial, está aqui a Márcia, né? Num governo que criou o Ministério dos Povos Originários, né? Um governo que já tomou iniciativas em relação a isso, um governo que resolveu fazer o debate sobre a inclusão, né, da população negra nos seus quadros dirigentes do governo, né? A lei que o presidente assina é uma lei muito importante no sentido e encaminha para o Congresso Nacional um compromisso do governo de ampliar a presença de negros e negras nos seus quadros dirigentes, de fazer um cadastramento, a gente não tem o dado do cadastro, né? Tornar isso como obrigatório, a gente não tem o cadastro, a gente não tem a informação consolidada, ela está invisível, e quando ela está invisível, você não tem instrumento nem mobilização para assumir políticas públicas para reverter essa situação, de a gente poder fazer o cadastro dos servidores públicos, daqueles que assumem papel de direção, né? Está lá o quesito cor, nos cadastros dos empregados, né, dos funcionários, das grandes empresas, das empresas como um todo, ou seja, para a gente poder enfrentar esse tema, né? Então, eu estou muito feliz, viu, Márcia, Alejandro, Luiz, primeiro da colaboração de vocês. Muita gente acompanhou esse debate, não aqui presencialmente, pela IBC, vai acompanhar pelas redes sociais e vai trazer um elemento muito importante para a nossa instalação do Conselho no dia 4. A gente fez questão de... Não foi fácil fechar um certo número de membros do Conselho, porque muita gente querendo, isso é uma coisa boa, participar, né? Teve demanda de mais de 1.000 pleitos para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Nós vamos, inclusive, fazer uma engenharia de como que você vai incorporando as pessoas, como você pensa rodízio, mecanismos de colóquios, outras formas de participação, né? Mas a gente fez questão de ter uma matriz que era, de um lado, né, representantes dos atores econômicos, né, representantes dos trabalhadores, né, uma parte da matriz, porque nós estamos recuperando as relações institucionais no país, nós estamos recuperando o exercício da democracia, nós estamos refortalecendo um conjunto de instituições, então a parte da matriz serem entidades, pessoas que nesse período tiveram um papel muito importante no ativismo pela democracia e um componente muito importante do debate da diversidade, né, do enfrentamento à desigualdade racial, de gênero, étnica e da sustentabilidade do país. Então, estou muito feliz de retomar. Eu acho que foi muito forte e importante a gente poder retomar nesse espaço como esse, tá certo? Então, agradecer muito, convidar vocês para interagirem com o Conselhão, que a gente vai relançar agora no dia 4 de maio, participar ativamente, né, a gente se envolver com isso, e certamente, né, a contribuição do Conselho vai ter um papel decisivo para a gente formular novas políticas. O governo, nesses primeiros 100 dias, tem um papel de recriar programas que haviam sido destruídos, mas agora a gente tem um desafio muito maior, né, que é formular políticas para os novos desafios atuais que nós temos pela frente. A participação de vocês vai ser muito importante para a gente. Então, quero agradecer muito, mais uma vez, a Márcia, o Luiz, em nome do Luiz, toda a Fulbright, agradecer representantes aí do Corpo Diplomático dos Estados Unidos, agradecer ao professor Alejandro Fontes por estar aqui junto conosco, né? Agradecer, sobretudo, cada uma e cada um de vocês por fazer o nosso Conselhão ter voltado aí para o Brasil, tá certo? Obrigado, boa noite. Eu não vou ficar para o coquetel, porque a minha vida, o trabalho é árduo, tá certo? Eu ainda tenho um verdadeiro pronto-socorro armado aqui, viu, Augusto? Meu gabinete é um verdadeiro pronto-socorro, uma fila grande ali de atendimento, então vou voltar para lá, tá certo? Obrigado, viu, gente? Abraço, Paulo.